Boa noite a todos. Sou Bruno Bizelli, sou cardiologista do ICOR e a gente vai dar continuidade às nossas transmissões ao vivo sobre assuntos cardiológicos e de interesse médico. E hoje, fugindo um pouco do tema da pandemia, um pouco do Covid, falar sobre um assunto muito pouco discutido na prática clínica, sobre os distúrbios do sono e o impacto disso nas doenças cardiovasculares, certo? O sono, né, ele é um importante modulador das funções vitais do organismo, inclusive para o sistema cardiovascular, para a coagulação, e logicamente que os distúrbios do sono vão impactar diretamente em todo o sistema, tanto cardiovascular quanto outros órgãos. E é justamente isso que a gente quer trazer um pouco para vocês. Um assunto pouco abordado no dia a dia dos consultórios, da prática clínica. Então é esse o foco aí, saindo um pouco de todo o Covid, toda a pandemia, voltando aí para a nossa cardiologia. Os distúrbios do sono, quando a gente fala em relação com as doenças cardiovasculares, a gente está se referindo basicamente a doença obstrutiva do sono, a apneia obstrutiva do sono, na verdade. E por esse motivo, a apneia obstrutiva do sono é uma doença que envolve tanto o cardiologista, por envolvimento de todo o quadro no sistema, nas doenças cardiovasculares, quanto uma doença da parte da pneumologia. Por esse motivo que a gente convidou o Dr. Alexandre Kawasaki, que é pneumologista, formado na Faculdade de Medicina da USP, e faz parte do corpo clínico da Clínica de Doenças Respiratórias Avançadas, aqui em São Paulo, para participar dessa transmissão ao vivo, e a gente discutir alguns pontos sobre esses assuntos. Alexandre, boa noite. Obrigado pela participação, nesse assunto importante aí. Boa noite. Então, tá ouvindo? Tô ouvindo. Estamos ouvindo. Tá ouvindo, né? Bom, boa noite. Eu que agradeço o convite aí. Vamos conversar um pouco sobre algo que, pelo fato de não se dar de um sintoma, né? Muitas vezes não é um sintoma nem um sinal, né? Porque medicina é baseado em sinais e sintomas. E isso, em geral, não é nenhum nem outro, porque não é o paciente, em geral, que chega reclamando, é a esposa do paciente, é o acompanhante do paciente que reclama do sono, né? Então, em geral, não é a principal queixa. E por isso ela é tão pouco valorizada no dia a dia, né? Certo. E é importante a gente já destacar logo no começo, né, que a do sono, que eu pontuei aqui como a principal distúrbio do sono relacionado a doenças cardiovasculares, né, ela tem uma relação independente, né, com o aparecimento e piora de doenças cardiovasculares, né? Então, em relação à hipertensão, então, piora o desenvolve hipertensão, está relacionado com o desenvolvimento e piora de doenças coronarianas, o desenvolvimento ou aparecimento de arritmias, como a fibrilação atrial, acidente vascular encefálico e insuficiência cardíaca, né? Então, uma doença, uma síndrome que está muito relacionada, que está envolvida aí no aparecimento de doenças cardiovasculares e que isso certamente vai impactar. E acho que é importante a gente já antecipar, né, que tratar isso, né, já antecipando um pouco, mas tratar isso parece ter impacto na diminuição desses eventos aí. Então, Alexandre, o que eu queria primeiro que você falasse um pouco para a gente aí é o que é realmente a síndrome da apneia obstrutiva do sono,
E como que a gente faz esse diagnóstico, né? Já que você falou que não é um sintoma, a gente não reclama disso, né? Como que a gente pode fazer esse sintoma, o diagnóstico? Bom, então, primeiro explicando o que é a apneia do sono, ele é uma alteração que está muito relacionada com o ronco, né? E como isso, o que isso tem de tão especial? As pessoas sempre acham que a apneia do sono, que ronco, está relacionado com problemas, né? Mas na verdade, a maior parte das vezes, ele é um problema de garganta. A gente tem uma obstrução à respiração que vem na garganta, né? E o que eu falo até para os pacientes é o seguinte: se você quiser imitar um ronco, não é com o nariz que você consegue, né? Para você imitar um ronco, você usa a sua garganta, né? É aqui atrás que acontece o ronco. E isso está relacionado com o relaxamento da musculatura da pescoço. E na hora que a gente relaxa, essa musculatura fecha. E isso dificulta a passagem do ar. Então, o nome apneia, ele quer dizer ausência de respiração. Então, a pessoa para de respirar por causa do fechamento da via aérea na garganta. E aí, o ronco acontece quando a pessoa ela consegue respirar e esse ar passa por uma garganta parcialmente fechada, fazendo o barulho característico do ronco. O ronco nada mais é do que uma respiração de um período que a pessoa ficou sem respirar nos casos da apneia. É um problema muito frequente, né? Quem não conhece alguém que ronca, e como você mesmo falou, Bruno, é uma situação que está muito associada a doenças, inclusive doenças cardíacas graves, e isso pode ter realmente um impacto no tratamento dessas doenças, inclusive no prognóstico desse paciente no futuro, né? Então, para a gente poder fazer o diagnóstico, em geral, tem que ter uma alta suspeição clínica, pacientes que têm muito fator de risco, né? Então, lembrando que a própria doença cardíaca é um fator de risco, hipertensão é um fator de risco, obesidade é fator de risco. Então, se a pessoa tem fatores de risco, a gente precisa ter já a suspeição para o diagnóstico, né? Então, muitas vezes, vale você perguntar ativamente para o paciente ou para o acompanhante, né? Se ele ronca. E aqueles pacientes que têm uma sonolência, né? Então, a queixa em geral da apneia do sono, ela não vem do ronco. Ela vem da sonolência durante o dia. Então, se o paciente tem queixa durante o dia, ou se o familiar que vai junto queixa-se do sono do paciente, respeitar do diagnóstico e fazer a investigação clínica. Perfeito. E o diagnóstico pro diagnóstico a gente normalmente utiliza a polissonografia, né? Como que é esse teste para quem já foi indicado, às vezes tem uma restrição para sair de casa? Existe mais recentemente as polissonografias que são feitas em domicílio. Tem o mesmo valor essa polissonografia feita em domicílio do que a polissonografia feita no laboratório? São exames diferentes, né? O exame que é feito no laboratório, que é o mais completo, a gente faz medida de várias coisas. A gente faz medida da respiração no tórax, respiração abdominal, fluxo de oxigênio, posição que o paciente está, se ele está ainda barriga para cima, se está de lado, se está de barriga para baixo. A gente faz um eletroencefalograma para saber qual é o nível desse paciente, se ele está com sono leve, se ele está com sono profundo, se ele acordou nesses períodos da apneia, porque pode só entrar na apneia, e ter um microdespertar. O que é um microdespertar? É acordar rapidamente, durante um curto espaço de tempo, de uma forma que ele não lembra. Então, ele acordou e dormiu rapidamente, ele não lembra disso, medido no exame que é feito em clínica ou em hospital, né? Já o exame que é feito em casa, ele é um exame mais simples, onde a gente consegue, dependendo, né? Em geral, a gente consegue ter uma ideia do fluxo de oxigênio, se a pessoa está respirando, e conseguir com o tórax ou não. A gente consegue medir a oximetria, que é outra coisa que a gente também consegue medir no exame mais completo, que é a quantidade de oxigênio no sangue. E o exame domiciliar,
ele é um exame que é útil quando a gente tem uma probabilidade de apneia de moderada a alta. Então, vale a pena eu pedir o exame se eu tiver uma suspeita forte do diagnóstico antes de fazer o diagnóstico em si. Se eu não tiver muita certeza sobre esse diagnóstico, ou se na verdade ele tem algum outro distúrbio do sono, precisa se fazer uma avaliação mais pormenorizada, aí precisa ser o exame completo, que é o feito em clínica, né? Existe polissonografia domiciliar completa? Existe em poucos locais, é difícil encontrar, mas é possível sim, e em alguns pacientes pode ser útil também. Mas de uma forma geral, o domiciliar ele é bem menos informativo do que o exame feito em clínica. Mas para o diagnóstico de apneia do sono, ele pode ser o bastante, sim. Legal. Acho que foi importante você falar do microdespertar, porque é sempre um ponto que a gente mostra, às vezes, para o paciente, né? O paciente que tem apneia obstrutiva do sono moderado, importante, e é um ponto que a gente mostra para ele o quão grave isso é, né? Que a pessoa, às vezes, ela acorda 30, 40 vezes por minuto, por hora, né? Ou seja, uma vez a cada 2, 3 minutos ela está despertando, ela não lembra, ela não sabe disso, né? Mas é flagrado isso no exame e às vezes a pessoa se impacta, você pergunta, não é possível que eu estou acordando a cada 2, 3 minutos, 3, 4 minutos, eu não lembro disso, por isso que eu acordo cansado, né? Acho que é sempre um ponto que a gente conversa com os pacientes e que traz talvez um despertado da importância dessa síndrome, né? Sim. Eu acho que a gente precisa levar sempre o diagnóstico de suspeição. O paciente pode ter esse quadro. Ótimo. Tá bom, acho que em relação ao tratamento, né, da síndrome da apneia obstrutiva do sono, o que tem mais difundido aí é o uso do CPAP domiciliar, né? Falando um pouco das doenças cardiovasculares, né, o tratamento, depois eu queria que você falasse um pouco sobre o CPAP em si, sobre o tratamento, sobre o tratamento em si, mas falando um pouco dos resultados, do impacto do tratamento das doenças da apneia obstrutiva do sono nas doenças vasculares, a gente tem uma evidência aí de que aqueles pacientes que são hipertensos, né, principalmente os hipertensos refratários, que usam mais de 2, 3 medicações para pressão, e tem apneia obstrutiva do sono, tratar a apneia obstrutiva do sono é um fator de redução de níveis de pressão e, eventualmente, até redução de medicação, né? Existem algumas evidências também em relação a doenças mais graves, como o infarto, síndrome coronariana aguda, né? Basicamente um infarto, em que aqueles pacientes que têm apneia obstrutiva do sono e grave, que tratam, comparado com o grupo que não trata, o grupo que não trata claramente mostra ser um grupo de maior risco para infarto, para morte súbita, né? Isso acho que é importante ter na cabeça do impacto desse tratamento, né? Mesma coisa para a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, tratar o paciente que tem a apneia obstrutiva do sono, isso pode estar relacionado com melhora de sintomas, às vezes sintomas refratários, né? Então, acho que é importante. Então, o tratamento, falando já um pouquinho do tratamento, o impacto de doenças cardiovasculares, existe essa correlação de diminuição de risco para eventos graves, como infarto, né, morte súbita, né, e melhora de sintomas, melhora de controle de pressão arterial. E em relação ao CPAP, o que você pode falar para a gente aí do CPAP, do teu ponto de vista? Porque no momento que a gente indica o tratamento, né, principalmente o pneumologista faz essa indicação, ou faz a orientação, ou faz a indicação, a impressão que a gente tem é que no momento que você faz a indicação, a primeira reação do paciente é assim, putz, eu não vou conseguir dormir com uma máscara. Existe um preconceito desse início do tratamento, né? E que acaba depois, a grande maioria das vezes, caindo por terra, e a pessoa acaba ficando apaixonada pelo tratamento aí, né? O que você tem para falar sobre isso, Alexandre? Eu acho que você resumiu da melhor forma possível. Primeiro, é assustador, né? A primeira reação que as pessoas têm quando a gente fala que vai precisar tratar com CPAP, que é uma máscara para dormir, é de não querer usar, né?
Eu lembro até de uma reportagem um tempo atrás que apareceu na televisão, na Globo, onde o repórter falou, nossa, dormir com isso deve ser horrível, né? Ele ajudou muito as pessoas que têm indicação de usar CPAP. E, na verdade, o que eu digo é que as pessoas que têm apneia do sono e tratam com CPAP, o aparelho vira algo tão importante quanto um travesseiro. Imagine você dormir sem travesseiro nenhum, como fica desconfortável que usam CPAP e estão acostumados, eles se adaptam ao tratamento, eles passam a ser dependentes, porque sem o CPAP eles não têm uma noite de sono boa. E eu acho que isso a gente precisa explicar. O paciente precisa entender que existem vários benefícios com o tratamento. Tem tantos benefícios, vamos dizer, invisíveis, que é aquilo que você falou, controle de doenças cardíacas, redução, provavelmente redução, né? A gente tem estudos difíceis de avaliar, mas tudo indica que redução das chances de infarto, de arritmias, de melhor controle pressórico. E tem os benefícios de você ter uma noite de sono de melhor qualidade e um dia mais disposto. A pessoa que ela passou anos sem um sono adequado, sem dormir bem, na verdade ela se acostumou a ter noites de sono ruins e a partir de um determinado momento ela começa a ter uma estrutura do sono normal. Nós temos uma estrutura do sono muito rica, na verdade. A gente não é sono leve, sono profundo, né? É muito mais do que isso. E quando a gente tem esses problemas de apneia do sono, com vários despertares, a gente perde essa arquitetura normal e a gente tem sonos ruins, sonos não reparadores. E na hora que você trata, você faz com que essa pessoa ela volte a ter um descanso que ela não tinha previamente. Então, por isso que é super importante a gente conscientizar o paciente do uso, explicar que hoje em dia, tanto as máscaras como os aparelhos têm um nível de conforto muito maior, então a adaptação está muito mais fácil, muito simples. E explicar para eles que usar aquilo não vai ter só um benefício em melhorar o sono, mas vai ter um benefício para o resto da vida dele, porque a apneia do sono, em geral, não é um diagnóstico feito de imediato. A pessoa não tem apneia do sono faz um mês. A pessoa tem apneia do sono há muitos anos. E todos esses muitos anos podem ter induzido algum problema de saúde, assim como quanto mais tempo você demorar sem tratar, a tendência é isso piorar ao longo do tempo, né? Eu acho que você deve ver, como cardiologista, vários casos de pacientes que têm problemas cardíacos, mas você vai perguntar sobre esse problema do sono e ele já tem um histórico de problema do sono de anos atrás, né, que ronca há muito tempo e tal. E não sei sua impressão, mas acredito que talvez se ele tivesse tratado isso de uma forma mais precoce, ele talvez tivesse menos problemas quando você está avaliando esse paciente. Acredito que sim, não? Exatamente. Eu comecei falando isso, né? Que é uma situação, uma condição que é muito pouco abordada no atendimento primário, nos consultórios, né? De clínica médica, de cardiologia, né? Então as pessoas procuram o cardiologista para tratar a hipertensão, para tratar o colesterol, vão no endocrinologista para tratar a obesidade, mas o próprio médico acaba esquecendo ou tem pouca familiaridade em abordar o tema da apneia obstrutiva do sono, que às vezes pode estar relacionado com isso, né? Então, eu comecei falando isso, justamente isso, né? É um tema pouco abordado até no dia a dia pela grande maioria dos profissionais e que às vezes pode trazer um impacto importante, aí inclusive no tratamento, né? De você tirar remédio de hipertensão, diminuir a medicação de hipertensão, controlar a pressão sem medicação, né? E é uma das causas de hipertensão, né? E ainda em relação ao tratamento que você pontuou aí, né? Acho que além dos benefícios que a gente tem em relação à diminuição, uma tendência, uma sugestão de diminuição de risco cardiovascular, é a qualidade de vida, né? A pessoa ela se acostumou por muitos anos a dormir mal e aquele é o dia a dia dela. Então ela acorda cansada, aquele é o dia a dia dela. Eu acordo cansado, eu sou assim.
né? E a partir do momento que ela usa o CPAP, faz o tratamento para cima da pirâmide do sono, ela ela fala assim, putz, que vida nova que eu estou tendo agora, né? Estou acordando muito mais bem disposto, dormindo melhor, né? Eu tenho, inclusive, um amigo que está aqui nos assistindo, espero que a esposa dele não esteja assistindo, né? A primeira pessoa que me ligou foi a esposa falando, me agradecendo por ele estar usando o CPAP e ter melhorado a qualidade de vida dela, né? E a frase que ele fala é assim, olha, agora eu posso viajar para qualquer lugar, desde que eu vá com o meu CPAP. Não preciso nem levar minha esposa, eu posso levar meu CPAP só que já está bom, de bom tamanho. Então, é a mudança de vida que a pessoa tem com o tratamento, né? Sim, sem dúvida. E eu tenho também uma história dessa bem interessante de um amigo meu que também fez um diagnóstico de apneia do sono. Depois que eu olhei para ele e falei, não, ele tem uma cara, e a esposa dele que me agradece até hoje, porque o sono dela hoje em dia é uma maravilha, né? Depois que ele começou a tratar. Por isso que eu digo que não sou eu que digo, na verdade, isso é do Geraldo Lorenzi, né? Ele sempre fala isso e eu acho que é verdade. Não é um sintoma nem um sinal, né? É um quadro referido pelo acompanhante, né? Você falou dos diversos, assim, do CPAP como tratamento, mas eu acho que vale a pena lembrar também as pessoas que têm outros tratamentos para apneia do sono, né? Acho que o tratamento com CPAP, que é um tratamento, só para explicar, a gente coloca uma pressão positiva, né? A gente coloca uma pressão na via aérea, né? Principalmente no nariz. É como se você mantivesse a garganta aberta por uma pressão de ar. Você joga um ar, ele pressiona, ele abre a garganta e mantém ela aberta. O tratamento do CPAP é isso. Então a pessoa não tem aquele fechamento da garganta na hora que dorme. Mas não é o único tratamento, né? Tem outros tratamentos. Tem placas de avanço mandibular, né? Que você coloca, vai no dentista, ele repuxa seu queixo para frente para abrir mais atrás. Tem cirurgias que são feitas. Tem outros tratamentos que ainda não chegaram no Brasil, mas tem até marca-passo para induzir choquinhos na garganta para ela abrir na hora que você respira, né? Tem diversos tratamentos, mas o tratamento padrão, né, aquele que tem melhor efetividade e é o liberado para os quadros mais graves, é o CPAP, e que é o mais estudado de todos, né? Termina sendo esse que nós, pneumologistas, fazemos a avaliação. Tá certo. Bom, e dentro das patologias pulmonares, Alexandre, o que o CPAP influencia nas doenças pulmonares? O CPAP, desculpa, a apneia obstrutiva do sono influencia nas doenças pulmonares? Existe uma correlação razoável de apneia do sono com outras doenças, né? Que é a doença causada pelo cigarro, mais comumente conhecida como enfisema. Então, existe uma relação entre as duas doenças. E assim como os problemas cardiovasculares, a gente indica esse tipo, os pacientes que têm as duas patologias. O que é interessante, e isso é baseado em fisiologia, é que o uso do CPAP, ele provavelmente causa uma melhora na respiração, além de tratar a apneia do sono nos pacientes que têm doença pulmonar crônica como o enfisema, porque ele reduz o aprisionamento de ar que você tem dentro do pulmão, né? Então isso melhora a mecânica desses pacientes. Outra relação que a gente tem razoável é a hipertensão pulmonar, que você tem um aumento muito grande da pressão nos pulmões, e isso está associado com a apneia do sono. Muitas vezes ela é levada em conta até como a apneia do sono causando hipertensão pulmonar. Isso não é muito claro, mas eu acredito que isso seja sim uma relação. E muitas vezes você tratando a apneia do sono, você melhora a hipertensão pulmonar, o que é uma doença grave, né? Um acometimento cardíaco que termina causando no coração e que pode ser potencialmente muito grave, né? Eu acho que uma dúvida que surge muito, né, no consultório, e eu acho que seria interessante você explicar melhor, é sobre a apneia central, né? A gente tem uns casos de apneia central junto com a apneia obstrutiva do sono, né? E o que é que, no final das contas, ela tende a ser uma doença muito mais cardíaca do que pulmonar, né? Eu acho que isso existe essa interação
entre, quando a gente fala em apneia, né? Existe a apneia obstrutiva, a apneia central e a apneia mista. O que é que você tem para falar da apneia central? Esse é um assunto que traz, às vezes, um pouco de confusão, né? Para o cardiologista, para o pneumologista, em relação à etiologia e o tratamento. Porque o paciente que tem insuficiência cardíaca, que tem um coração fraco, né, que costuma reter muito líquido, ele normalmente tem três motivos para ter um sono ruim, né? O primeiro é, às vezes, o sono ruim por erro de medicação ou tomando um diurético muito à noite, então ele acorda várias vezes à noite para urinar, o próprio momento que ele deita, o rim acaba filtrando muito o líquido, ele acorda, ele acaba urinando muito mais à noite, isso pode prejudicar o sono, não tem nada a ver com a apneia obstrutiva do sono, nada disso, né? Mas é um distúrbio do sono induzido aí por medicação e pela patologia, né? O paciente com insuficiência cardíaca pode ter apneia obstrutiva do sono e aí o tratamento acaba sendo igual do paciente sem insuficiência cardíaca, né? Ele tem um fator obstrutivo com diminuição da saturação de oxigênio à noite, a apneia, e o tratamento seria igual, com algumas sugestões de que o tratamento com CPAP traria benefício na diminuição de sintomas, na melhora de sintomas desses pacientes com insuficiência cardíaca. E o outro ponto, que foi o que você justamente perguntou, é a apneia central, né? Que na verdade está relacionado não com nenhum fator obstrutivo, né? Um distúrbio do estímulo central do cérebro para o pulmão, para o centro respiratório, para fazer ou não a respiração. Isso está relacionado normalmente com a concentração de CO2, de gás carbônico no sangue, nesses pacientes que têm insuficiência cardíaca já tem uma concentração de CO2 mais baixa do que o normal, e isso inibe um pouco o estímulo respiratório. Esse paciente acaba fazendo uma respiração rápida no primeiro momento, acaba saindo muito CO2, e aí a hora que ele faz esse CO2, ele começa a diminuir essa respiração e faz uma apneia, né? Então, isso é o que a gente chama da apneia central, que está muito correlacionado com pacientes com doenças neurológicas e com pacientes com insuficiência cardíaca. Aí o tratamento acaba sendo um pouco mais questionável, a gente tem muito menos evidência em relação ao benefício do tratamento da apneia central com o CPAP. E acho que o que é importante a gente pontuar é que existe uma modalidade de tratamento, uma forma como a gente regula o aparelho, né, que pode ser até prejudicial nesses casos de pacientes com insuficiência cardíaca, né? Então, acho que nesse perfil de paciente com insuficiência cardíaca, é importante ter a avaliação do especialista em insuficiência cardíaca, com o pneumologista junto, entrar num acordo em relação ao tipo de tratamento que esse paciente vai se beneficiar, né? Também acho que é importante lembrar que não existe duas situações totalmente isoladas, né? Muitas vezes elas fazem uma junção, né? Tanto a apneia obstrutiva do sono quanto a central, essas estão correndo juntas, né? Então, o tratamento tem que ser igual aí, isso talvez trazendo alguma melhora de sintomas para esses pacientes, né? Mas a apneia central, acho que o importante é isso, né? Às vezes gera dúvida se vale a pena ou não tratar, a gente realmente tem muito menos evidência, né? E a modalidade de tratamento, ela tem que ser realmente não pode ser um tipo de modalidade específica que pode trazer algum malefício para esses pacientes, certo? Sim. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, da Débora. Por que as pessoas obesas têm maior incidência de apneia do sono? Eu vou responder para ela, porque eu acho que isso é super importante, né? Então, o que acontece? Como eu tinha comentado, né, muitas vezes tem gente que entrou, a apneia do sono ela acontece por causa de um fechamento da garganta, né? Tanto que se você for tentar fazer um ronco, você vai fazer um ronco com a garganta, né? Os obesos, eles têm muita gordura nessa região do pescoço. Então, eles têm muita gordura na língua, muita gordura na garganta por dentro, e faz com que a passagem do ar no obeso ela já seja menor do que numa pessoa magra. Então, na hora que a pessoa que tem uma obesidade, ela dorme, ela relaxa, essa musculatura dessa região relaxa junto e não consegue manter a garganta aberta para a passagem do ar. E aí essa garganta fecha. Na hora que essa garganta fecha, você tem a apneia do sono, que nada mais é do que a parada da respiração. E o ronco, ele acontece na hora que entra o ar, quando a pessoa respira. Então, esse ar
passando pela garganta e fazendo ela vibrar, causa aquele barulho que é o ronco, né? Então é por isso que o obeso tem mais apneia do sono. Legal. Teve uma outra pergunta, que é se a pessoa pode roncar sem ter apneia, né? Que acho que costuma estar relacionado, às vezes, isso pode acontecer, né? A pessoa pode roncar sem ter apneia, né? Normalmente está relacionado com doenças nasais, né? Otorrinológicas, aí, né? Otorrino do nariz, né? Então, não necessariamente está relacionado com apneia, né? E tem os casos também que a gente chama de resistência aumentada de vias aéreas, que é quando a pessoa ela tem, ele pode passar tanto pela parte nasal quanto a parte cervical, né, no pescoço, na laringe, e tem uma obstrução leve, que não aumente, que não chega a obstruir, mas ela aumenta a resistência e a passagem do ar faz o barulho. Então não chega a gente ter uma parada respiratória, né? Nem uma redução tão importante que é a hipopneia, que é algo parecido, mas é um termo um pouco mais complicado, mas ela não chega a ter uma queda de oxigenação, porque para a gente falar em apneia, a pessoa tem que ter uma queda de oxigenação. Então ela tem aquele barulho, mas ela não tem a queda da oxigenação, e ela ronca, mas sem ter apneia. E nesses casos, muitas vezes, o tratamento termina sendo CPAP também. Então, por isso que existe essa relação com o otorrino, quando a gente fala em apneia do sono, né? Ele pode ter algum problema nasal e pode ter esse aumento da resistência nas vias aéreas. Certo. Uma pergunta da família Palma aqui em relação à irritabilidade diária durante o dia pode estar associado a uma apneia obstrutiva do sono. Acho que isso é um dos critérios dentro dos scores que a gente avalia, né? Se o paciente tem um risco maior ou menor aí para ter apneia obstrutiva do sono, né? E pode ser um sintoma, né? De uma qualidade de sono ruim por conta de apneia obstrutiva do sono. Isso, inclusive em criança, né, é comum criança ter problema de amígdala, de adenoide, criança que ronca, e pode ter apneia em criança, sim, e muitas vezes é aquela história, né, quando a criança está com sono, como é que ela fica? Ela fica irritada, e muitas vezes uma criança muito irritada que ronca à noite, uma das coisas é a apneia do sono também, então a gente precisa lembrar disso no diagnóstico diferencial também, eu acho que é muito importante. Outros fatores aquela sonolência diurna excessiva, né? Aquela pessoa que dorme em qualquer lugar, né? Ela está sentada e não parou para ver uma televisão, ela dorme, onde ela encosta, ela está dormindo, né? Durante o dia, né? Isso é um sintoma um sinal bem clássico aí de um sono mal dormido, uma qualidade de sono ruim e eventualmente uma apneia obstrutiva do sono, né? Que precisa ser investigado aí até para melhora de qualidade de vida, né? Sim. E tem... Pode falar. Não, pode falar. Não, uma pergunta que mandaram para a gente, né, durante a semana foi em relação a uma pessoa jovem que não tem nenhum outro problema de saúde, né, e você ronca muito, mas não tem nenhum déficit aí durante o dia, nenhum comprometimento da qualidade de vida, aparentemente por conta desse ronco, e você faz o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, né? Você trata esse paciente ou não? Essa pergunta também é muito boa porque não tem uma resposta, né? Tudo aquilo que tem uma pergunta que a gente tem dificuldade de responder, eu acho que é sempre bom. Então, e dá para a gente falar um pouco sobre isso, né? A apneia do sono ela é dividida em três níveis, né? O normal é você ter 5 episódios por hora, isso é considerado normal. De 5 a 15, você considera isso como apneia leve. Se você tem de 15 a 30, você considera isso como apneia moderada, e acima de 30, você considera isso como apneia grave, né? De uma forma geral, a apneia leve, sem sintomas, sem prejuízo na qualidade de vida do paciente ou do acompanhante, a gente não precisa tratar. Se houver sintomas, mesmo que a pessoa tenha uma apneia leve, ela tenha sintomas de sonolência, o tratamento ele está indicado. Então, teve sintomas, mesmo leve, a gente trata. Já, se a pessoa não tem doença nenhuma, tem uma apneia leve, a gente não trata. Se tem uma apneia moderada, isso a gente não tem uma resposta boa para dizer se o tratamento vale a pena ou não
para prevenir problemas futuros. A apneia do sono é uma doença muito leve para a gente responder se o tratamento precoce de alguém... Muito leve não, desculpa. A apneia do sono é uma doença muito nova, né? Ou seja, não teve estudos longos o bastante para a gente responder isso. Se um jovem sem doenças associadas com apneia moderada, será que se eu tratar ele, isso vai prevenir o desenvolvimento de uma doença cardiovascular daqui a 20, 30 anos? A gente não tem essa resposta, né? Agora, se ele tiver uma apneia grave, ou seja, mais de 30 eventos por hora, mesmo que ele não tenha nenhuma doença outra associada, mesmo que ele não tenha sintomas, o tratamento é sim indicado, porque, observacionalmente falando, esses pacientes têm um risco muito maior de desenvolver alguma doença no futuro do que aqueles que não têm apneia. Certo. Certo. Bom, acho que as perguntas eram essas aí. Eu acho que não tem mais nenhuma outra pergunta específica em relação a isso. Bom, acho que pode falar. Eu vi aqui só um detalhe, né? Então, o Gui Capozzi, ele falou que tinha uma apneia do sono antes do CPAP que era muito grave, 42 microdespertares por hora. E aí eu queria só comentar um pouco sobre o microdespertar, que assim, imagine você, como você tinha falado, né? Chegar a ter acordar uma vez a cada 2 minutos. Agora, imagine isso no seu dia a dia, num dia normal, se alguém vai lá e te cutuca a cada 2 minutos durante sua noite inteira, né? Mesmo que você volte a dormir depois, no dia seguinte você vai estar destruído. Então, um dos sintomas de apneia do sono é exatamente esse sono não reparador. Então, se você não tem um sono não reparador, eu acho super importante você fazer uma avaliação da sua qualidade de sono, porque pode ser por isso que você não dorme bem e você se acostumou com esse cansaço. E eu vou dizer o seguinte, a experiência que a gente tem... eu acho que o Bruno também tem essa experiência. Na hora que você trata esses pacientes, a vida dele melhora de uma forma que ele consegue fazer atividade física, começa a trabalhar melhor, ele rende melhor no trabalho, rende melhor no dia. E aí eu queria deixar isso como mensagem final aí para quem está vendo a gente, né? Se você tem algum sintoma de sonolência, de cansaço, alguém falou que você tem apneia e você não nota às vezes o cansaço porque você se acostumou com ele, acho que vale fazer uma avaliação, porque isso pode mudar o seu futuro aí. Perfeito. Acho que esse impacto, né, na qualidade de vida é importantíssimo, é bem significativo, que é o que a gente vê mesmo no dia a dia. Existe primeiro um preconceito, um medo de querer de precisar usar a máscara, mas que depois isso acaba porque realmente a pessoa ganha muito qualidade de vida, né? E em relação ao impacto disso nas doenças cardiovasculares, né? A gente tem algumas evidências de diminuição de risco cardiovascular, de infarto, de AVC, de melhora de controle de pressão e, eventualmente, até sintomas de insuficiência cardíaca, né? Então, além da melhora da qualidade de vida, a gente pode ter algum impacto aí na diminuição desses eventos. Acho que essa é a mensagem final. Então, não é uma doença isenta aí de problemas em termos de morte ou de eventos mais graves como infarto ou AVC. Tem uma última pergunta aqui do Gui Capozzi. A longo prazo é possível deixar de usar o CPAP? Isso eu vou deixar para você, Alexandre. Olha, a gente fala que dificilmente, a gente fala que em medicina é impossível, né? Eu vou dizer que é difícil, mas eu não vou dizer que é impossível. Vai depender muito da causa da apneia. Então, digamos que seja uma apneia relacionada com obesidade mórbida, né? E esse paciente ele faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e ele consegue perder, sei lá, 50 quilos, né? Uma quantidade muito grande. Ele tinha uma apneia muito grave e depois que ele faz esse tratamento, ele conseguiu reduzir bastante. É possível, sim, que ele consiga se livrar do CPAP, né? Tem alguns casos, eu vou comentar um caso de um amigo meu, que ele jovem, magro, e tinha uma apneia moderada que incomodava a esposa, ele tinha um pouco de sintoma e ele fez uma cirurgia, na verdade. Ele terminou não fazendo o tratamento convencional com CPAP. Ele fez a cirurgia e ele não precisou usar um CPAP e conseguiu se ver livre, né? Então, existem sim casos que, de caso a caso, de acordo com o paciente, você pode pensar que talvez ele se livre, mas
de uma regra geral, a maioria daqueles pacientes que têm apneia do sono, eles vão precisar usar o CPAP, e ao contrário, né? Eles pedem para você não tirar o CPAP deles, né? Porque sem ele não consegue dormir bem. Que acho que exemplifica bem aí o benefício que traz para a qualidade de vida da pessoa, né? Sim. E aí apareceu outra pergunta, né? Qual o limite para deixar de tratar como algo normal e buscar ajuda? Eu acho que o ideal é você buscar ajuda. Eu não acho que a gente se acostumou com o ronco ser algo normal, né? Se a gente parar para pensar, 40 anos atrás, fumar era algo normal. E não se falava em tratar as pessoas para parar de fumar. E hoje em dia a gente fala que o tratamento do tabagismo ele deve ser feito para todos os fumantes, né? Então, se você parar para pensar, o ronco ele não é considerado algo normal. É diferente o normal do comum. O ronco ele é comum, mas ele não é normal. Então eu acho que o fato de haver ronco, ou o fato de haver sintomas de irritabilidade, como foi levantado, né, de sonolência diurna, de um sono que não repara, já indica a necessidade de uma avaliação com mais atenção e não precisa esperar mais nada. Legal. Perfeito. Bem, Alexandre, conseguimos aqui, acho que, reunir as principais dúvidas e as principais orientações sobre a apneia obstrutiva do sono, vinculado aí com doenças cardíacas e pulmonares, né? Tirar alguns mitos aí em relação a, principalmente, o uso do CPAP e o benefício que isso traz no dia a dia, né? Só quem usa realmente pode afirmar isso, né? O benefício, né? E da qualidade de vida. E, putz, a gente agradece aí a participação de vocês. Foi ótimo a participação de vocês, um especialista, um pneumologista, dentro aí desse assunto que gira em torno da pneumologia e da cardiologia, né? E acho que foi ótimo. Muito obrigado pela participação. E vamos para as próximas transmissões ao vivo. A gente está sempre à disposição de vocês também. Eu que agradeço o convite. Sim, vamos fazer uma outra. A gente, acho que tem, na verdade, cardiologia e pneumologia são duas especialidades que têm muita coisa a ver, né? Porque a interação entre eles é muito grande, né? E a gente combina uma outra live para a gente falar um pouco mais para frente aí. Obrigado pelo convite. Perfeito. Bom, eu agradeço a todos que entraram hoje à noite aqui, tiraram suas dúvidas, mandaram suas perguntas. Muito obrigado, boa noite a todos. Fiquem todos bem, todos seguros. E até semana que vem, que a gente volta na semana que vem, na quinta-feira, às 7 horas. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Boa noite.